Nessa aula, a gente vai discutir então sobre a agitação e aeração em bioreatores. Como é que a gente vai fazer então esse fornecimento de oxigênio ao bioreator? Os bioprocessos, eles podem ser desenvolvidos aí com ou sem aeração, tá? Então a gente já tem esses dois grupos. Sendo que quando a gente fala no grupo de com aeração, ele ainda se divide em aeração natural ou uma aeração forçada, tá? Desses dois tipos. Dentro da aeração natural, o que é isso? O oxigênio necessário ao cultivo provém do ar ambiente mesmo, né? E aí a gente tem aqui um exemplo, né? Grande parte dos processos em superfície e fermentação no estado sólido são aí do tipo aeração natural, em que o oxigênio aí vem do ar ambiente mesmo, tá? E aí, antes da gente continuar com essa classificação, a gente já tem que começar a pensar no seguinte, começar a entender que existe um gargalo aí, né? Uma observação muito forte que a gente tem que fazer, que o oxigênio ele é pouco solúvel em água, tá? Então, gente, é impossível a gente fornecer de uma só vez todo o oxigênio necessário a uma cultura em desenvolvimento, tá? Ao meu cultivo. Então, aí eu tenho que fornecer, o oxigênio continuamente ao bioreator, certo? Tendo em vista a baixíssima capacidade também de armazenar o oxigênio em solução. Então, por exemplo, no meio de cultivo, a gente consegue, no início a gente fornece, tirando aí fermentações de batelada alimentada e tirando fermentação contínua, falando só da batelada simples, a gente consegue fornecer, por exemplo, os sais e os nutrientes de um meio de cultivo de uma só vez no início ali da fermentação do cultivo, certo? Então, vamos supor que a fonte de carboidratos, minerais, você consegue fornecer de uma só vez, no início, no T0 da tua fermentação do teu cultivo, você já conseguiu fornecer nos casos de batelada simples, tá bom? Agora, o oxigênio, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria, porque se a gente colocasse oxigênio só no início, como a gente faz com os nutrientes do meio, não existe a capacidade de armazenar esse oxigênio na água, na solução ali, é muito baixa, porque ele é muito pouco solúvel em água. Então, nos primeiros minutos de fermentação, nos primeiros tempos de fermentação, até que você teria o oxigênio, mas com o passar do tempo, o oxigênio faltaria para o micro-organismo. Então, a gente acaba devendo suprir continuamente, durante todo o cultivo, durante todo o tempo do cultivo, a gente vai fornecendo esse oxigênio, tá? Continuando nas classificações, então a gente já viu o que é a aeração natural, e no caso a forçada, o ar atmosférico esterilizado é normalmente borbulhado no meio, e aqui eu faço uma ressalva, A grande maioria realmente vai ser injetado ar esterilizado, mas temos sim casos em que a gente injeta ar atmosférico sem passar pela esterilização, tá? Mas na grande maioria dos casos, sim, o ar atmosférico esterilizado é normalmente borbulhado no meio, ou seja, você está ali colocando, borbulhando, inserindo ele no meio de cultivo, onde se dissolve parte do oxigênio que é utilizado pelo agente da transformação. Esse agente da transformação é um micro-organismo, tá? O grande campo de aplicação da aeração forçada situa-se nos processos submersos, Obviamente, que por permitir uma mais rápida solubilização do oxigênio no meio, torna-se mais facilmente utilizável, tá? Então, a gente vai falar nessa aula principalmente dos processos submersos. Algumas vezes, também, você pode usar o oxigênio puro ou misturado. Aqui a gente está falando do ar atmosférico, Mas em alguns casos, a gente pode até utilizar oxigênio puro ou enriquecer esse ar atmosférico de oxigênio, tá? Em alguma certa porcentagem. Para quê? Para melhorar a transferência de massa da fase gasosa para a líquida, Para melhorar o desempenho do meu bioprocesso, para o meu micro-organismo ter mais acesso aí ao oxigênio, tá? Claro que o oxigênio puro, é mais caro, então tudo vai depender do produto que eu estou produzindo, da parte econômica também, se aquele meu processo me permite
que eu use aí oxigênio puro ou misture, né, ao ar alguma certa quantidade desse oxigênio puro, tá bom? Então, o fornecimento de oxigênio a uma cultura em desenvolvimento, né, ao cultivo, muitas vezes se constitui no gargalo, como a gente falou no início, né? Por essa baixa solubilidade do oxigênio em água, né, no meio. Então, é realmente um problema, tá? É comum que determinadas fermentações aeradas estejam limitadas, inclusive, em suas possibilidades de melhorar o rendimento e produtividade, não por razões inerentes à capacidade da célula, mas sim por problemas no projeto e operação de bioreatores, especialmente nos instantes mais avançados do processo, onde a concentração celular pode ser elevada. O que é isso? Então, a gente trabalha, né, com a otimização do cultivo, então a gente procura aí sempre otimizar, né, colocar ali as melhores condições para o micro-organismo, colocar a melhor temperatura, a temperatura ótima, o pH ótimo, né, o design do bioreator. A gente procura, então, sempre aumentar essa produtividade, né, aumentar o crescimento celular. Porém, um problema aí muito importante, né, é o fornecimento do oxigênio. Às vezes você tem lá teu micro-organismo trabalhando no melhor que ele pode, né, ele fala aqui até a capacidade da célula, né, no máximo, mas o projeto aí, né, de fornecimento de oxigênio pode ser um gargalo importante, tá? E essa observação aqui é bem importante, ó, especialmente nos instantes mais avançados do processo, ou seja, no início do seu cultivo você tem menor concentração celular. Então, o oxigênio que você está fornecendo ali, vamos dizer que está sendo suficiente. Mas ao longo do tempo, com o passar do tempo, e o teu cultivo, né, vai passando o tempo e as células vão se reproduzindo, a concentração celular, né, ali do meio para o fim, ali já no meio para o fim ali da nossa fase exponencial, a concentração celular já pode ser mais elevada. Então, a demanda pelo oxigênio é maior. Né? Então, o problema maior é mais, né, especialmente nos instantes mais avançados do processo, tá? E aí, como a gente acabou de falar aqui, né, sobre a demanda de oxigênio dessa concentração celular, a gente vem aí com esses conceitos aqui, né, de suprimento e demanda. Então, para se determinar a taxa ótima de transferência de massa ou de transferência de absorção de oxigênio da fase gasosa para a líquida, deve-se atentar para esses dois aspectos, né? O suprimento e a demanda de oxigênio, tá? O suprimento está relacionado às variáveis de ordem física. O que, professora, seria isso? A vazão de ar, a velocidade que você está agitando, tá? A velocidade que as pás estão agitando ali dentro do teu bioreator. O grau de mistura que você tem, a temperatura influencia, a gente vai ver como. A geometria do bioreator também vamos ver como, tá? A vazão de ar já é mais óbvio, né, de se perceber, velocidade de agitação também, né? Então, sendo estudado pelas teorias clássicas da transferência de massa, gás líquido, tá? Então, o suprimento está relacionado aí às variáveis de ordem física. Já a demanda, o conceito da demanda, está ligado à fisiologia da célula, né? A gente depende aí da fisiologia da célula e diz respeito à quantidade de oxigênio dissolvido necessário ao cultivo, sendo, portanto, proporcional à massa de célula, né? Então, por isso que a gente falou que, né, como normalmente, com o passar do tempo do teu cultivo, a concentração, né, a massa de célula vai aumentar, a tua demanda, né, para o oxigênio também, já que a tua concentração de células está aumentando ao longo do tempo. Por isso que o problema de fornecimento de oxigênio é ainda maior nos instantes finais ali do cultivo. Define-se assim como demanda a quantidade de oxigênio necessária por unidade de tempo e por unidade de volume de meio de cultivo ou em fermentação, tá? Então, a demanda é a quantidade de oxigênio necessária por unidade de tempo e por unidade de volume de meio de cultivo. E aí, claro, né, gente, se a demanda supera as possibilidades de suprimento, o crescimento se realiza com limitação de oxigênio, né? Se eu tenho ali uma demanda que é maior do que o tanto que eu consigo suprir, eu vou estar trabalhando com limitação de oxigênio. Na prática, obviamente, o ideal, né, o mais certo, o ideal, o perfeito, econômico, seria, obviamente, a gente igualar o suprimento à demanda, né?
Então, se eu tenho aquela demanda ali de oxigênio pelas células, eu quero igualar meu suprimento, eu quero suprir 100% do oxigênio que a célula precisa, mas isto fica muito difícil e não recomendável devido ao problema que a gente vem discutindo desde o início da aula, que é realmente a baixa solubilidade do oxigênio em meios líquidos, tá? Uma outra coisa que acaba atrapalhando também a temperatura. Olha só, normalmente, né, as temperaturas para a produção de biomoléculas por fermentação estão ali, né, a grande maioria estão ali na faixa dos 30, né, aproximadamente 30 graus ali. E nessa temperatura, a solubilidade do oxigênio em água pura é cerca de apenas 7 miligramas por litro. E ela, ainda por cima, ela vai diminuir notoriamente com o aumento da temperatura, tá? Então, a gente realmente trabalha aí entre 30 e 35 na maioria das fermentações. E essa temperatura que eu não posso mexer, né? Porque eu tenho que trabalhar na temperatura ótima do micro-organismo. Eu não posso colocar a temperatura melhor para uma temperatura ideal para a solubilidade do oxigênio. Não tem lógica fazer isso. Não posso até matar o meu micro-organismo, né? Ou diminuir a capacidade, né, de crescimento dele, de reprodução dele. Então, realmente a gente fica ali preso a essas temperaturas ótimas da célula, do micro-organismo. Então, a gente não pode mexer nela. E elas ficam ali normalmente na faixa de 30, onde a solubilidade de oxigênio é baixa, tá? A alternativa interessante seria o quê? A gente enriquecer o ar atmosférico com oxigênio, como a gente até já falou aqui um pouquinho anteriormente, né? Nos slides anteriores aí, poxa, já que eu tô com esse problema de suprir o oxigênio, eu posso enriquecer, então, né? O ar atmosférico com oxigênio puro. Porém, tem que ser feito também com muito cuidado nessa operação, pois grande parte dos micro-organismos aeróbios apresenta tendência à inibição por elevadas concentrações de oxigênio dissolvido, tá? Então, o meu meio não pode estar, né, tão rico assim, apesar, além do problema econômico, né, que isso traz também, né, do valor do oxigênio puro, para a gente estar misturando aí com o ar atmosférico, né, que o valor do oxigênio puro é alto. Ainda por cima, essa operação tem que ser feita com muito cuidado, porque os micro-organismos podem também, não tem como deixar de falar isso, eles podem sofrer inibição se o meio tiver com concentração muito elevada de oxigênio dissolvido, tá? Então isso tem que ser feito aí com equilíbrio. Uma outra questão que a gente tem que pensar é na composição do meio de cultivo. A gente sabe que o meio de cultivo tem ali os sais, né? Sais minerais, os nutrientes necessários ao crescimento das células e tem também as células suspensas ali naquele meio de cultivo, certo? Então, em um meio de cultivo líquido, a solubilidade do oxigênio torna-se ainda menor devido à presença de solutos, né? Os sais minerais, os nutrientes no meio de cultivo, além das células. E aí, o potencial de transferência encontra-se limitado pelo baixo valor da concentração de saturação de oxigênio dissolvido. A alta resistência de solução do oxigênio nessas condições resulta num baixo valor para a capacidade de oxigenação do bioreator. Então vejam que lá, desde o início, a gente está falando dessa dificuldade, desse gargalo, desse problema, né, da capacidade de oxigenar mesmo o bioreator, isso de suprir o oxigênio que as células necessitam para se reproduzir e produzir os produtos de interesse, né? Agora, partindo aí mais para a parte técnica, né? O próximo slide vai tratar dos sistemas aí, dos diversos sistemas que a gente tem para transferência de oxigênio em bioreatores, e a gente já começa falando aqui que o sistema de fornecimento do ar vai incluir tubulações, né? Vai depender de tubulações, a gente vai ter válvulas, medidores e reguladores de pressão, né? Claro, rotâmetros, pré-filtros, né? E filtros para remoção de todas as partículas maiores do que 0,22, ou seja, para esterilizar, né? Para esterilizar realmente o ar que está entrando, né? Que a gente pode fazer aí por filtros e pré-filtros, né? De ar, ok? E aí, como eu tinha dito, esse slide aqui trata desses sistemas, né? De alguns aí dos principais que a gente tem para essa transferência de oxigênio em bioreatores. Então, vamos ver aqui alguns tipos, olha. Esse primeiro, né, mais simples aqui, esse número 1, vocês estão vendo que aqui é o líquido
né? Aqui é o bioreator, aqui é o líquido e a gente tem o ar aqui em cima, tá? Esse aqui seria o tipo bandeja ou lagoa, né? Ele dá aqui o exemplo, lagoa de tratamento biológico de resíduos. Mas vocês já viram, né, como um outro exemplo aí, as lagoas, né, até chamadas de raceway, né, que imitam aí pistas de corrida, né, de cultivo de microalga em fototrofia, né? Eu já mostrei muitas fotos para vocês. Vou ver se eu trago para essa aula também essas lagoas, né, que são realmente nelas, né, a transferência de oxigênio ocorre pela simples difusão do líquido em contato com o ar atmosférico. Não tem pás, misturadores, né? Ela é bem simples, tá vendo? Ó? O ar atmosférico está aqui em cima, ele vai ser transferido justamente aqui, né, pela superfície aqui da água, tá? 2, a gente tem um reator de leito fixo. Olha ele aqui, ó, tá? Essa figurinha aqui, número 2. São reatores com células imobilizadas, olha elas aqui dentro, ó, aderidas em um leito fixo. E ele dá alguns exemplos, né? Cavaco de madeira, por exemplo, para a produção de vinagre, tá? Esse seria o tipo 2, reator de leito fixo. Então, a gente tem aqui, ó, a entrada de ar por aqui. Aqui tem uma saída de líquido. A entrada de meio, tá? A entrada do meio está sendo aqui, né? Sendo aspergida aqui. E aqui a gente tem a entrada de ar e saída de ar, certo? Número 3. Tá aqui embaixo, ó. São colunas de bolhas, né? É o reator do tipo coluna de bolhas. Deem uma olhadinha. O ar está entrando aqui embaixo, né? Saindo aqui em cima. E você tem essas bolinhas todas aqui, são bolhas realmente, tá? Para elas não a bolha não ser só uma linha, né? Só aqui na boquinha aqui do cano, a gente coloca uma base, né, aqui perfurada. Então o gás vai entrar e como essa base é toda perfuradinha, ela faz com que mais para frente tem fotos, tá, gente, melhores para vocês. Ele espalha essas bolhas, né, por todo o bioreator, por todo o diâmetro do bioreator, tá? O 4 é um airlift, porque a ideia do 4 é a mesma do 3. Porém, a gente tem essa coluna, né, aqui por dentro, ó, tá vendo? Entra o ar embaixo, vai borbulhar através de bolhas, né, realmente, saindo aqui em cima, mas para melhorar, tá? No caso 4 já tem uma transferência de oxigênio um pouquinho melhor, porque você tem, né, essa outra coluna aqui dentro, e você acaba tendo, né, se o ar entra por aqui, ele acaba fazendo esse movimento aqui, tá? Deixa eu ver aqui, também temos o número 5, que a gente volta aqui para cima, que é o tanque agitado, né, aerado. É o mais utilizado, tá, gente? A gente vai estudar ainda o papel, né? O que são essas turbinas, tá? Mais para frente, acho que na próxima aula, na parte 2 dessa aula, essas chicanas, o que são essas chicanas, para que elas servem, qual é a função das chicanas aqui no bioreator, tá? Mas o ar entra aqui embaixo. Você também pode ter uma placa perfurada, né, para ajudar a borbulhar aqui dentro. Mas o que mais diferencia aqui no tanque agitado é que ele tem um motor e essas pás, tá? Que vão ter vários formatos também diferentes, tá? Essas hélices, né, ou pás, que ficam girando aqui dentro, ajudando aí, né, a fazer essa mistura desse ar que está entrando no líquido, tá? Esse aqui, né, seria o STR, né, ou tanque agitado, que a gente vai discutir mais sobre ele, porque realmente ele é usado aí em 90, 95% das fermentações dos cultivos, tá bom? Temos também o 6, Draw Tube, que ele é bem parecido com o 4, tá vendo? Ele também tem esse tubo aqui interno, tá vendo? E ele se assemelha também ao 5, né? Porque ele tem um motor e a pá também aqui dentro. Só que ele mistura tanto essa pá, né? Ou essas hélices, essas pás aqui, girando,
quanto essa coluna aqui, né, por dentro, para que faça uma mistura maior. Ele também tem chicanas, tá vendo? Ó? Tá? Ele também tem chicanas. A gente vai estudar as funções dessas chicanas, tá? E aqui, ó, esse slide faz essa separação, né? O 1 e o 2, ele fala do 1 e do 2 primeiro, e já o 3, o 4, o 5 e o 6 já entram aí em aerações de profundidade com borbulhamento de ar, tá? Vejam que o 1 e o 2 não tem borbulhamento de ar. Quem tem são esses 4 aqui, certo? E eu vou finalizar por aqui, gente. A gente continua na parte 2, depois parte 3, para o vídeo não ficar muito grande. Esse aqui já está com 21, 22 minutos, então a gente finaliza por aqui. E a gente continua esse assunto nessa mesma pegada na parte 2, certo?